Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui mais uma microaula da nossa sequência de aulas que a gente está fazendo aí, dispondo no nosso canal. Nossa última aula a gente falou sobre vetores, não é isso? Grandezas escalares, grandezas vetoriais. E hoje a gente trouxe um pouco aqui de um conceito sobre velocidade escalar média, para a gente entender o que é a velocidade escalar média. E vamos seguir a nossa aula, espero que todos gostem. Essa representação é a representação de uma definição de velocidade escalar média. Como nós sabemos, a velocidade média ela é uma grandeza que mede a rapidez de um corpo, como a gente tem aí. Representando, o que a gente traz de representação aí? A gente precisa saber e entender o que significa essas letras, esses delta S, delta T, S, SO, S inicial, representado pela letrinha 0, o número 0. Então para a gente saber realmente o que é a velocidade média, a gente tem que saber a definição disso aí. Por exemplo, pessoal, o nosso delta S, o que seria o nosso delta S? Nosso delta S aí seria a nossa variação de posição de um móvel. E o nosso delta T seria o nosso intervalo de tempo percorrido por um certo móvel até um determinado lugar, não é isso? Vamos citar um exemplo aqui. Se um carro ele parte de São Paulo até o Rio de Janeiro, por exemplo, o que seria o meu delta S aí? O meu delta S seria essa distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Vamos dizer que ligaria dois pontos, São Paulo A, Rio de Janeiro B. O que seria o delta S? O delta S seria justamente essa distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. E o meu delta T? O que seria? Vamos dizer que ele parte de São Paulo, que esse carro ele partiria de São Paulo 10 horas da manhã e chegaria no Rio, por exemplo, às 16 horas. A gente fazendo uma subtração, a gente diminuindo aí, tendo a diferença aí de 10 para 16, a gente teria aí 6 horas de diferença, não é isso? 6 horas. O que seria essas 6 horas? Seria o nosso delta T. Seria o nosso intervalo de tempo percorrido que nós levamos para chegar de São Paulo, que esse determinado móvel levou para chegar de São Paulo até o Rio de Janeiro. E essas equaçõezinhas que a gente vê aí seria delta S menos S inicial menos S final. S final menos S inicial. Então, pessoal, essa é a posição final. Esse S é a posição final menos a posição inicial. E esse delta T menos T igual a T menos T0 é o tempo final menos o tempo inicial. E assim como nós sabemos também que no Sistema Internacional de Medidas, a velocidade ela é medida em metros por segundo. A gente não pode esquecer isso. No nosso Sistema Internacional de Medidas, a velocidade ela é medida em metros por segundo. Então, pessoal, esse é um conceito básico, uma definição de velocidade. É o que a gente traz de velocidade escalar média, o que a gente traz é isso, tudo bem? Vamos para mais um exemplo aqui, ó.
como a gente vê aí nessa figura. Partindo de São Paulo, um ônibus demorou 2 horas para chegar a Campinas, situada a 90 km da capital do estado. Determine a velocidade escalar média. Bem, aí tem nessa resolução, para a gente entender melhor. Velocidade média é igual distância percorrida, que seria esse D, sobre o intervalo de tempo, né, pessoal? Qual é a distância? 90, não é isso? Dividido por 2, que seria as 2 horas. Então, a nossa velocidade média seria igual a 45 km por hora. Se um veículo percorrer a mesma trajetória entre as duas cidades com velocidade escalar constantes, 45 km por hora gastará 2 horas. Então é isso. Esse é um exemplozinho básico de um problema de velocidade escalar média. No nosso segundo exemplo, pessoal, uma família partiu da cidade de Recife com destino a Maceió. Saiu da capital pernambucana às 6 horas da manhã. No caminho aconteceu de tudo. Furou o pneu, acabou a gasolina, o bebê ficou com febre, pararam para almoçar. Bem, chegaram ao destino percorrido cerca de 300 km até Maceió às 16 horas. Efetivamente, sem parar, teriam demorado 5 horas de viagem. Determine a velocidade escalar média. Na resolução a gente tem aí, ó, o intervalo de tempo a ser usado é, por definição, ΔT, a distância, é igual a 16 horas menos 6, que seria 10 horas, que foi gasto 10 horas nesse percurso. Não se leva em conta os acontecimentos durante a viagem. E tendo em vista isso, né, pessoal, que não se pode levar em conta o que aconteceu durante o percurso, porque o percurso, de qualquer forma, eles têm que percorrer todo o percurso para chegar a um determinado destino, não é isso? Então, a velocidade média é igual a distância sobre o nosso ΔT, que é o tempo, que será de 300 km dividido por 10. Velocidade média é igual a 30 km por hora. Tudo bem? Nesse problemazinho aí, esse problemazinho que a gente traz aí, João decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km por hora. Que velocidade João estava em seu passeio? Letra A, 70 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora, 90 km por hora. Pessoal, velocidade média aí nessa questão seria igual o nosso ΔS dividido pelo nosso ΔT. Quem é o nosso ΔS? Nosso ΔS é o 120 km, 120 km dividido por 2, que seria as 2 horas. Então, quem seria? Qual a resposta certa? 120 dividido para 2, a gente sabe que seria 60 km por hora. A letra C seria a resposta correta. Então, para conhecer a região, o João ele fez o percurso de uma velocidade média de 60 km por hora. A resposta certa é a letra B. Ok? Então, a nossa aula termina aqui. Nossa aula de hoje é essa.
Nas nossas próximas aulas, na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre velocidade escalar instantânea. E por hoje é só, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.